Fique agora com mais uma mensagem do Ministério Avivamento e Glória. Tiago, capítulo 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo se torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te pedimos que ela produza em nós o efeito pelo qual ela foi enviada, escalando os nossos corações como espada de dois gumes, Deus, e nos transforme nessa noite. Amém. Muitos de nós, querido, desejamos, falamos sobre comunhão com o Espírito Santo, queremos ter comunhão com o Espírito Santo. Muito se fala sobre intimidade na igreja, muito se fala sobre relacionamento com Deus. E isso, infelizmente, querido, infelizmente, é algo que somente começou muito recentemente. Porque antigamente as pessoas não falavam muito sobre o Espírito Santo dentro da igreja. As pessoas conheciam o Pai, falavam sobre o Pai, pregavam sobre o Filho, mas o Espírito Santo muitas vezes era esquecido pela igreja. Mas de uns tempos para cá, muito tem se pregado sobre intimidade nos púlpitos ao redor desse país. Nós queremos viver em comunhão, nós queremos viver em intimidade com o Espírito Santo. Porém, há coisas que impedem a nossa comunhão, querido, que nós precisamos remover. E nessa noite, antes de que eu venha falar sobre comunhão e intimidade com o Espírito Santo, eu preciso tratar diretamente com esses inimigos que atrapalham a nossa intimidade. Porque entenda que você nunca vai ter uma comunhão com o Espírito Santo. Você nunca vai ter um relacionamento efetivo com Deus enquanto você deixar que esses empecilhos eles reinem na sua vida. E a primeira coisa que eu queria tratar aqui, um dos maiores inimigos, e se não, eu não posso dizer o maior inimigo da intimidade com o Espírito Santo, é nós apagarmos, ou seja, nós ignorarmos o Espírito Santo, tratando ele como se ele fosse uma coisa, e não como ele realmente é uma pessoa. Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. E apagar nesse sentido significa ignorar, você tratar com indiferença. As pessoas dentro da igreja falam do Espírito Santo como se ele fosse um poder, como se ele fosse uma bomba, como se ele fosse um rio, um azeite, um óleo, tudo. Menos do que ele realmente é, uma pessoa. O Espírito Santo, que ele é uma pessoa mais real do que eu e do que você. E sabe como eu sei isso? Há três coisas que definem uma pessoa. Em primeiro lugar, uma identidade. O Espírito Santo possui uma identidade. A Bíblia fala claramente sobre a identidade do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é o Espírito da verdade. A Bíblia fala que ele é o Espírito de Deus. A Bíblia fala que ele é o Senhor da igreja. A Bíblia mostra claramente qual é a identidade do Espírito Santo. Outra coisa que uma pessoa ela possui personalidade, sentimentos, emoções, capacidade de decidir e atitudes. Você é uma pessoa, querido, porque você tem uma personalidade, você tem sentimentos, você sente. O Espírito Santo, a Bíblia também fala, ele se entristece, ele se alegra, ele se irrita muitas vezes também. O Espírito Santo ele tem capacidade de decidir. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que os dons são distribuídos na igreja conforme apraz ao Espírito. Quando os apóstolos fizeram o concílio de Jerusalém, eles escreveram para as igrejas assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo tem capacidade de decidir. E outra coisa, o Espírito Santo ele tem atitudes. No mesmo capítulo que Paulo fala sobre os dons do Espírito, em 1 Coríntios 12,
ele divide o agir, ou seja, a manifestação do Espírito, em 3 coisas: dons, ministérios e operações. O Espírito Santo, ele tem uma forma de agir, ele tem atitudes. E a terceira coisa que o define como uma pessoa: ele possui um intelecto. A Bíblia fala: quem conheceu a mente do Espírito? Quem foi o seu professor? A Bíblia nos revela o intelecto do Espírito Santo. Ele disse, através do profeta Jeremias: bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que bem esperais. E no livro de Hebreus, o autor da carta fala claramente que quem inspirou Jeremias foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, querido. Ele não é uma coisa. Ele não é um vento, ele não é uma nuvem, ele não é fogo. Não. Ele é alguém real. A segunda coisa que atrapalha a nossa comunhão com o Espírito Santo, sabe o que é? O nosso egoísmo e o nosso desejo de autopromoção. Jesus, ele falou em Mateus capítulo 6: não procurem fazer as coisas para que as pessoas vejam o que vocês estão fazendo. Mas, por exemplo, se você ofertar, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Se você for orar, se tranque no seu quarto em secreto. Se você for jejuar, lava o rosto. Jesus, durante todo o seu ministério, ele combateu a autopromoção. Quando ele curava alguém, sabe o que ele fazia? Ele olhava para essa pessoa e fazia assim: ó, conta para ninguém não, mas vai para a tua casa, vai te apresentar para o sacerdote. O espírito de autopromoção infelizmente, destruído muitas igrejas. Nós vivemos uma geração que narcisista. Tudo é uma divulgação, uma publicidade, uma selfie. Querido. Mas Jesus, ele fala claramente na palavra: não conta para ninguém. Vai orar em secreto. Tem gente que vai orar, bate uma selfie dizendo: vou orar. Tá lendo a Bíblia e pode dizer: olha, eu tô com a Bíblia. E na maioria das vezes é simplesmente para dar satisfação para as pessoas verem que ele é cristão. Sabe por que eles fazem isso? Porque o testemunho deles não demonstra que ele é cristão de verdade. Aí ele precisa de uma autopromoção, ele precisa de uma selfie, ele precisa de uma foto para mostrar que ele é cristão. Querido, quando você tem atitude, você não precisa de autopromoção. O teu testemunho já fala por você. Chega de uma igreja publicitária. Chega de uma igreja parece um show. É hora de nós voltarmos à simplicidade e à humildade do Evangelho. Querido, quando você for orar por alguém, não divulga não. Vai e ora. Quando você for abençoar uma vida, não precisa ficar postando: eu estou fazendo uma ação. Não precisa disso. Você não precisa, querido, mostrar para as pessoas que você é. Você precisa simplesmente que o Pai saiba quem você é. Quem tem que se alegrar com você é quem tem o Espírito Santo. Outra coisa, nós queremos viver em intimidade com o Espírito Santo, mas nós continuamos, sabe o que? Flertando com o mundo. João, ele falou na epístola dele que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Nós estamos na igreja, mas o nosso comportamento, querido, é mundano. Nós estamos na igreja, nós estamos em Canaã, mas o Egito não saiu do nosso coração. Aí chegamos na igreja e adotamos estratégias mundanas, jeitos de ser mundanos. Nós adotamos todo o comportamento, toda a ética do mundo para dentro da igreja. Ou então nós estamos aqui, mas somos de olho lá fora. A Bíblia conta a história de um rapaz chamado Eutico, jovem, tinha uma vida toda pela frente. Um dia ele estava assistindo um culto, estava na igreja, mas estava, sabe onde? Sentado na janela. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que um momento ele adormeceu. E ele caiu e morreu. Foi preciso Paulo descer lá e abraçá-lo e orar por ele, para ele ressuscitar. Enquanto nós estivermos na janela aqui.
Nós estivemos aqui na igreja, mas estivemos distraídos lá fora, nós vamos adormecer. Enquanto nós adormecemos, a nossa queda vai ser fatal. Mas eu creio que nesse lugar não vai ter eu tipo não. Glória a Deus. Nesse lugar Deus vai levantar Paulos para ressuscitar os Glória a Deus. Mas nós temos visto, queridos, se levanta uma geração de eu por aí. Estão na igreja, mas com o pensamento lá fora. Estão com um olho aqui e outro lá fora. Paulo podia estar dando o maior ensinamento, cara, do ministério dele, mas hoje não estava nem aí. Você acha que era a vontade de Deus para eu que ele caísse e morresse? Não. Mas muitas vezes o que está lá fora para nós é mais chamativo do que isso aqui dentro. E enquanto nós vivemos assim, a Bíblia não fala que nós simplesmente vamos entristecer Deus, não. A Bíblia fala que nós vamos ser inimigos de Deus. Você sabe o que é ser inimigo de Deus? A Bíblia fala que quando Satanás e um terço dos anjos se rebelaram contra Deus. Antes ele se chamava Lúcifer, ele estava lá e ele se rebelou contra o Senhor e ele foi lançado para fora do paraíso. E a Bíblia fala que o nome dele foi Satanás exatamente por isso, porque significa adversário. Inimigo. Quando nós estamos com amizade comum, quando nós estamos flertando com o mundo, pode até doer isso que eu vou falar, mas nós estamos nos equiparando a Satanás. Nós estamos nos rebelando contra Deus, assim como Satanás fez. A quarta coisa, querido, a quinta coisa que atrapalha a nossa comunhão é a nossa distração, como eu já falei aqui, mas também é o nosso ativismo. Nós vivemos uma geração que não vive intimidade, vive em atividade. Está dentro da igreja, participa de tudo, mas não tem vida com Deus. Estamos como Marta aqui, trabalhando, mas não tem tempo para ouvir o que o Senhor está falando. Enquanto Marta trabalhava, fazendo tudo, e não vou dizer o que Marta fazia era errado, não, ela querendo servir ao Senhor. Ela estava querendo prestar um serviço agradável a Deus. Porém, a prioridade dela estava trocada. As prioridades de Marta estavam trocadas. Maria entendeu o que era a prioridade naquele momento: sentar aos pés de Jesus. Enquanto as suas prioridades estiverem invertidas, você vai ser um ativista, mas você não vai ser íntimo de Deus. E Jesus olhou para Marta e falou assim: Marta, você está ocupada com tanta coisa. Você está distraída, Marta, com tanta coisa. Mas só uma coisa é necessária. E Maria, que está aqui sentada aos meus pés, ela escolheu a melhor parte. Aprenda, querido, a não ser um ativista, mas antes de tudo, seja íntimo de Deus. Quando você tiver sua intimidade com Deus bem embasado, quando você for íntimo do Espírito Santo, então comece a trabalhar. O problema é que nós queremos entrar para o ministério logo, nós queremos trabalhar logo, sem antes ter uma vida de intimidade com Deus. E é por isso que muitos têm caído. É por isso que muitos têm se envolvido em escândalos, porque trabalham o visual, trabalham o ministério, mas se esquecem do lugar secreto. Mas quando nós tivermos com a nossa prioridade ajustada, nós vamos estar bem firmados. Nós vamos poder fazer um serviço agradável a Deus. Não simplesmente trabalhar, mas trabalhar e ouvir. Outra coisa que atrapalha a nossa intimidade, nossa impaciência, nossa falta de perseverança. Se teve uma coisa que o Espírito Santo ele me ensinou, é que a unção não é para os apressados. Se você tem pressa, se você quer fazer tudo na correria, intimidade não é para você. A grande questão é que nós entramos no nosso quarto de oração com tempo para sair. Deus, eu só posso ficar aqui 30 minutos, depois eu tenho que ir embora. Nós não paramos para saber o que o Senhor quer de nós. Querido, se Deus te pedir para passar horas no teu quarto de oração, passe horas. Porque enquanto você ficar apressado, querido, você vai perder aquilo que Deus tem para você. A Bíblia fala em Lamentações: bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Nós somos uma igreja que muitas vezes nós somos
muito apressados, nós queremos ver Deus agindo na correria, nós queremos ver Deus agindo no nosso tempo. Mas o nosso tempo, querido, não é o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. A unção não é para os apressados. Muitos de nós queremos a unção, nós queremos ver as manifestações de Deus acontecendo no nosso ministério, na nossa vida. Nós queremos ver as pessoas quando nós oramos sendo curadas, nós queremos ver sinais e maravilhas acontecendo, nós queremos ver o céu descendo, os anjos aparecendo, tocando nas pessoas, nós queremos tudo isso. Mas nós somos impacientes. Enquanto você for impaciente com as coisas do Senhor, enquanto você for apressado, você não vai ver nada disso acontecer. Aprenda quando você entrar no seu quarto de oração, você dizer: Senhor, eu não tenho pressa, eu vou ficar aqui até o Senhor falar comigo, mas eu não saio daqui. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. A mulher do fluxo de sangue, aquilo é um exemplo de perseverança. Tinha uma multidão inteira, mas aquela mulher não desistiu. Ela foi perseverante, ela foi se arrastando, ela foi ali se espremendo até conseguir tocar no manto de Jesus. Glória a Deus! E na nossa vida de oração tem que ser do mesmo jeito. Nós temos que perseverar, nós temos que ir atravessando a multidão, nós temos que ir, às vezes até nos espremendo ali, simplesmente para tocar na borda das vestes de Jesus. E sabe o que aconteceu quando aquela mulher tocou em Jesus? A Bíblia fala que Jesus ele parou e ele fez assim: quem tocou em mim? A sua perseverança atrai o olhar de Jesus para você. Glória a Deus! A sua perseverança e a sua insistência em buscar o Senhor atrai os olhares de Jesus para você. E mais que isso, Jesus ele falou assim: eu sei que alguém me tocou porque saiu o poder de mim. Glória a Deus! Você quer que o poder de Deus ele venha sobre você, seja manifesto na sua vida? Aprenda a ser perseverante. A Bíblia constantemente nos fala isso: perseverem na oração, sejam perseverantes na oração. Quando os apóstolos começaram a ver que eles iriam ficar muito ocupados, eles instituíram o diaconato com motivo: vocês vão servir os órfãos e as viúvas, mas nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Porque os apóstolos eles entendiam a importância de perseverar na oração e na palavra, eles compreendiam isso. O Espírito Santo só desceu em Pentecostes quando os apóstolos aprenderam a esperar e orar. Esperar e orar. Jesus disse: espere em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A grande questão é que nós não queremos esperar em Jerusalém, nós queremos ir pelo mundo. Mas Jerusalém, Samaria e confins da terra só vem depois que nós esperamos no Senado. Você só vai, querido, aos confins da terra depois você ter esperado no Senado e depois o Espírito Santo ter descido sobre você. Outra coisa que atrapalha a nossa comunhão, a nossa religiosidade. Nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa. As igrejas hoje em dia querem colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa e dizer: olha, você só pode operar até aqui. Nós queremos instituir regras da forma como o Espírito Santo quer agir. Uma das maiores coisas que Jesus ele repreendeu durante o seu ministério foi a religiosidade. Os fariseus, que era um grupo religioso um dos grupos religiosos, eles eram muito rigorosos com as suas regras religiosas. Para eles, Deus ele só podia agir desse jeito aqui e desse jeito aqui. O resto é do diabo. E um dia eles quiseram fazer isso com Jesus. Jesus estava expulsando um demônio. E eles disseram assim: esse homem expulsa demônios pelo diabo, por Beelzebul. E Jesus olhou para eles e falou assim: quem pecar contra o Pai tem perdão. Quem pecar contra o Filho tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui, nem no porvir. Sabe qual é a coisa que mais entristece o Espírito Santo hoje, querido da igreja? A nossa religiosidade. Porque nós pregamos tanto contra os fariseus, mas nós nos fazemos iguais a eles. Nós criticamos tanto o comportamento dos fariseus na Bíblia. Nós falamos: esse povo fazer tudo isso errado. Jesus criticava os fariseus e nós queremos criticar eles também, mas nós fazemos igual os fariseus.
E muitas vezes o Espírito Santo tem se apartado de muitas igrejas por causa disso. Porque nós temos entristecido o Espírito Santo no nosso comportamento. Um dia, até na passagem que eu falei aqui no louvor, quando Davi estava indo levar a arca para Jerusalém, um homem chamado Uzá era um que estava carregando a arca. E a Bíblia fala que no meio do caminho os bois tropeçaram e a arca ia caindo, e Uzá tentou tocar na arca e ele morreu. A arca de Deus para Uzá era vista com tanta banalidade, a ponto dele pensar que ele podia tocar e fazer do jeito dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês: muitas vezes Deus tem colocado bois tropeçando no nosso caminho para nós nos darmos conta que nós estamos sendo como usados. Muitas vezes um boi tropeça na nossa vida para nos mostrar que nós temos sido igual a Uzá, tocado na glória de Deus. Nós temos tido a vontade, nós temos querido fazer as coisas do nosso jeito. Mas entenda, querido, que na igreja do Senhor não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Glória a Deus! Enquanto nós quisermos fazer as coisas do nosso jeito, querido, nós não vamos viver em intimidade com o Espírito Santo. Enquanto nós somos religiosos, instituímos um livro de regras pela forma como o Espírito Santo tem que agir ou deixar de agir, nós não vamos ter comunhão com Ele. Porque quem é o Senhor, como o pastor mesmo falou, quem é o Senhor da igreja não somos nós. A Bíblia fala, olha, o Espírito é o Senhor. E onde o Senhor está, a liberdade. Mas se nós não fazemos o Espírito Santo Senhor da nossa igreja, nós não temos liberdade. As igrejas às vezes parece até uma aula de etiqueta, cheia de regras, cheia de não sei o quê. Tudo tem que ser, parece que coloca o Espírito Santo dentro de uma caixa. E não há liberdade, as pessoas ficam presas. Porque a religião, querido, ela te aprisiona, mas Jesus ele te liberta. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, querido. A palavra de Deus fala que onde o Espírito Santo está a liberdade. O Espírito Santo precisa voltar a ser Senhor dos nossos ministérios, das nossas igrejas, da nossa vida. O Espírito Santo precisa voltar a nos conduzir em tudo, querido. Desde a saudação até a bênção apostólica, precisa ser o Espírito Santo nos guiando. Ele tem que ser o Senhor. E outra coisa que atrapalha, e uma das principais que atrapalha a comunhão com o Espírito Santo, o pecado. A Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos, já afastados estão da glória de Deus. Enquanto você estiver preso ao pecado, enquanto você tiver pecado de estimação na sua vida, enquanto você não viver uma vida de santidade diante de Deus, você não vai conseguir ter uma comunhão com o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que o Filho de Deus ele se manifestou para aniquilar as obras do diabo. Então, quando nós nos apossamos do sacrifício que Jesus ele fez por nós na cruz, nós nos arrependemos dos nossos pecados, querido. Isso tem que ser todo dia, nós precisamos nos arrepender. Aí sim nós estamos preparados para viver em comunhão com o Espírito Santo. Mas nós precisamos abandonar nossa vida de pecado. Nós precisamos nos arrepender, querido. A pregação de João Batista foi esse tempo todo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus, quando ele começou a pregar, ele podia ter falado sobre curar os enfermos. Ele podia ter falado sobre libertação de demônios. Ele podia ter falado sobre multiplicação. Mas sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Nós precisamos voltar ao arrependimento. Nós precisamos voltar a gemer e a chorar. Olha o que a Bíblia fala no mesmo capítulo de Tiago, nós lemos. Continuando. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos dos pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação, profundo pesar. Que haja choro em vez de riso. E
tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A grande questão é que nós só pregamos essa última frase, Ele os exaltará. É todo mundo, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar. Mas nós não lemos o resto do texto. Quando o Tiago fala que aproxime-se de Deus, ele mostrou que o segredo para se aproximar de Deus: purifique-se, lavem as mãos, chore, lamente diante de Deus, se arrepende dos seus pecados. Quer viver em comunhão com Deus, querido? Se arrepende dos seus pecados. Quer viver em intimidade com o Espírito Santo? Se arrepende dos seus pecados. Quer ver sinais e maravilhas acontecendo através de você? Se arrependa dos seus pecados. Quer ver você orando pelos mortos, eles ressuscitando? Se arrependa dos seus pecados. É a hora de nós voltarmos à doutrina do arrependimento. Chega de pregar simplesmente prosperidade, querido. Jesus, ele veio 5 anos, Jesus, ele morreu na cruz, ele conquistou a Bíblia fala, ele faz todas as bênçãos espirituais para nós. Jesus, ele conquistou tudo. Mas chega de simplesmente buscar as mãos de Jesus, vamos buscar a face dele. Chega de nós simplesmente nos aproximarmos de Deus através do que ele tem para nos dar. Chega desse evangelho de Deus me dá. Chega de tratar Deus como se Deus fosse um banqueiro, cartão de crédito. Chega disso, querido. Aproximemos-nos de Deus e arrependamos dos nossos pecados. Se aproxime de Deus, se arrependendo dos seus pecados. Nós falamos aqui dos inimigos da comunhão do Espírito Santo. Nós falamos tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Mas entenda que não é pela sua força nem pelo que você faz que você vai se aproximar do Espírito Santo. A Bíblia fala em Zacarias: nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não vai vencer esses inimigos na sua carne, no seu braço. Mas quando você depende do Espírito, quando você vive dependendo do Espírito Santo, Ele vai te ensinando como vencer esses inimigos. E não pense que é tarde para você. Não, não é tarde não. Eu vim hoje aqui dizer isso. Não é tarde para você começar uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia fala em Jó: mesmo que a árvore tenha sido cortada, ao cheiro das águas brotará. E as águas do Espírito estão passando hoje aqui nesse lugar. O Espírito Santo, ele te deseja aqui. O versículo mais conhecido da igreja qual é? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Esse é o versículo que nós falamos todo o culto, mas nós não compreendemos. Sabe como é que você vai desfrutar do amor de Deus e da graça de Jesus? Através da comunhão com o Espírito Santo. O que Paulo estava querendo dizer é isso, querido. Tenha comunhão com o Espírito Santo. E você vai desfrutar da graça de Jesus e do amor de Deus. É vontade de Deus para nós. Nós lemos aqui: o Espírito Santo nos anela com ciúmes. Ele nos deseja mais do que tudo. Agora tem uma coisa: atenda o chamado dele enquanto há tempo. Jesus, ele falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas em Cantares, escute, em Cantares, a Bíblia também fala de uma noiva que estava adormecida e o mal bateu na porta. E ele pedia: abra, minha amada. Mas ela disse: agora já me troquei, já tirei a roupa, eu vou abrir. E ele abriu, e a Bíblia fala que quando ele colocou o dedo assim entre a porta, o coração dela se derreteu. Mas quando ela foi abrir, ele já não estava mais lá. Abra a porta do seu coração contra a porta. Abra a porta do seu coração para o Espírito Santo. Porque pode ser que o dia que você vai tentar abrir, ele não esteja mais lá. E aquela noiva teve que procurar na cidade toda. A Bíblia fala que ela foi espancada, que ela sofreu, e que aconteceu tantas coisas com ela até que ela conseguisse encontrar o amado. Mas não espere ter que passar pelo sofrimento para encontrar o Espírito Santo. Não. Venha logo para Ele hoje. Se aproxime dele hoje. O Espírito Santo hoje está batendo na porta do teu coração. O Espírito Santo hoje está batendo na porta do seu coração, dizendo: abre, amada minha. Abre, amada minha. Eu quero cear com você. Eu quero ter comunhão com você.
Obrigado por ouvir esta mensagem. Se você foi edificado através dela, não deixe de compartilhar com alguém. Se inscreva em nosso canal.